Salve a todos, salve a todas. Mais uma, mais uma terça-feira, 27/10/2020. E hoje trazendo aqui alguns elementos para a gente conversar um pouco sobre tecnologia espiritual, tecnologia sideral, a partir desse elemento muito próximo a cada um de nós, que são os cristais, né? Mais do que só pedras, mais do que só compostos minerais, eles têm não as suas propriedades tidas para muitos como mágicas, e tem esses componentes para esse campo nosso da mística, mas a gente vai tentar trazer esses elementos, esses componentes, principalmente da sílica, né, para essas demarcações tecnológicas. Os smartphones, os próprios computadores que nós utilizamos, as TVs de plasma, todos esses recursos tecnológicos têm como um dos seus muitos componentes, um que nós vamos destacar e chamar a atenção, dando a importância que se tem ao reino mineral, é ou são os quartzos, os cristais, como atores muito especiais para esse boom tecnológico que tivemos e, ao mesmo tempo, uma amplificação do nosso grau de consciência. Essas coisas não estão desassociadas, desmembradas, desalojadas como nós as vemos. Um pedaço de pedra, seres que nós estamos chamando de cristalinos, reformulações e alterações nos campos magnéticos do nosso planeta e mudanças conscienciais nas suas mais diversas escalas e modos. Há uma articulação em tudo isso, há uma conversa em tudo isso, e nós vamos ficar aqui tentando, na medida do possível, trazer muitos desses elementos, muitas dessas químicas. E hoje, para nós aqui, latino-americanos, e a América Latina tem uma influência cada vez maior e melhor, mais atenta no que se refere a essas novas perspectivas planetárias, nós não podemos deixar de falar do Chile, nós não podemos deixar de falar das 20 senadoras, das 35, se não me engano, das 35 cadeiras do Senado, 20 seriam ocupadas por mulheres na Bolívia. Nós precisamos, então, para começar a vislumbrarmos essa conversa, irmos compreendendo essa movimentação energética desse centro do Himalaia, que vai diminuindo a sua intensidade, a sua centralidade, para que aos poucos seja ativada a Cordilheira dos Andes, Cochamama, esses povos indígenas, todo um resgate dessa tradição indígena. Aí nós temos incas, maias, astecas e centenas de milhares de outros povos, dizimados muitos, mas cujas tradições, conhecimentos estão nessas articulações cristalinas, estão nessa flora e até mesmo entre os animais, e nos remanescentes ancestrais de cada um desses povos. É então essa conversa ou por essa via
que vai caminhar muito em direção a uma perspectiva política, não necessariamente ideológica, embora eu acho que não vai ter muito jeito, né? Meu coração tem nada. Eu vou tentar fingir-me neutro até a página 3. Depois a gente obviamente muda. Mas é porque essas questões são muito mais do que partidárias, muito mais do que ideológicas. São forças opressivas que vivem da opressão, vivem da dominação, vivem do sangue. E o sangue aqui como esse componente ectoplasmático de muita dor, o sangue como essa seiva divina mesmo, que transcorre em cada uma das nossas veias, e há seres que estão sendo realocados, desalojados do nosso planeta para outros rincões, mas que ainda deixam essas estruturas de dominação, de competição, algo extremamente predatório. Pode parecer desencontrado a gente tentar trazer informações sobre Maria Cristalina e começar já a trazer esse sistema de opressão que estrangula mulheres, indígenas, negros, homossexuais, comunistas. Enfim, vamos ver aqui um pouco e um tanto. Vou voltar e a gente vai tentar fazer um percurso minimamente mais sequencial para conversarmos. A Terra tem vários campos de força, vários pontos de atuação. Um que nos é chave, que mantém esse equilíbrio da polaridade Yang, é o Himalaia. Diversas culturas desenvolveram a partir dessa centralidade. Faz tempo, não sei precisar necessariamente quando, estamos tendo um fluxo que se desloca, esse centro de atuação, esse centro de força, esse magna da Terra, das cordilheiras do Himalaia para as cordilheiras dos Andes. Junto a esse movimento que é muito clarificado, muito e regido por forças que eu gostaria de denominar da confederação, nós temos nas explorações, nesses rincões também da Terra, e não apenas neles, seres que se efetivaram, se construíram, se alimentando da idolatria, do medo, da culpa, da vergonha. Mais do que isso, se esse é o alimento deles na perspectiva energética, na perspectiva psíquica, na perspectiva material física, eles se alimentam da exploração. Eles se alimentam da escravização. Eles se alimentam da dizimação. Essas forças que a gente as menciona, tem vários nomes, cada vez mais mapeadas, as conhecemos em sua quase totalidade, e elas estão saindo desses subterrâneos mais abjetos e vindo à superfície, e muitos deles
sendo expurgados, mas ainda resta muito dessas forças opressivas não apenas neles, mas em nós. Nós alimentamos e retroalimentamos muito dessas estruturas. Numa perspectiva bíblica, que pode ser pensado assim, uma licença, quando a gente está falando de Armagedon, quando nós estamos falando dessa luta do bem contra o mal, quando os nossos amigos do Islã estão falando da jihad, nós podemos compreender que é muito dessas forças internas que habitam em nós, dessas forças também que preferem a competição sangrenta, o vilipendiar tudo e todos, o conquistar, o ser hegemônico, o estar acima de tudo, o pisar na cabeça de todos, em oposição a essa também estruturas que nascem em nós, mas elas não estão prontas, elas precisam ser sedimentadas, que é o da cooperação, que é o do acolhimento, que é o do respeito à alteridade e à singularidade de todos os seres. Isso não nos é comum. Isso não nos é tão fácil quanto a espada. Os nossos instintos mais básicos e primais nos levam e nos direcionam à violência. Nos leva e nos direciona à opressão. Nos leva e nos direciona para essa matriz da dominação, da conquista, da raiva, do ódio. E nós estamos vendo tudo isso aí. E é fundamental quando pensarmos em malha cristalina, estruturas magnéticas e especialmente a interligação dessas estruturações no aspecto da consciência, como cada um de nós individualmente alimenta essas forças. Uma força que já está estabelecida, ruindo de podre, mas estabelecida, e outra força que foi sistematicamente crucificada, queimada viva, dizimada, mas que está voltando, está renascendo, está florescendo. Sempre esteve aí, nunca esteve morto, nunca esteve acabado, mas ela não depende única e exclusivamente do querer individual. Essa força Yang, que eu vou associar positivamente à cordilheira, ao Himalaia, essa força Yang que nos direciona e nos arregimenta, ela nos impulsiona à individualidade. Eu faço por mim. Eu lidero. Isso é um caractere muito positivo, muito harmônico com uma estrutura de todo. O que nós estamos, a princípio, aqui inicialmente combatendo é como isso ganhou uma perversidade à medida na qual a gente foi oprimindo essa outra força feminina, Yin. E agora essa força feminina, Yin, está retomando. Enquanto, pensando mesmo novamente para esse movimento morfológico, e aí dentro desse movimento morfológico, essas partes que eu vou dizer sem
tentar dar um grau de avanço no que eu vou falar, não é muito pelo contrário, que a nossa ciência não computa e não mapeia com, talvez, a mesma sensibilidade ou insensatez que temos, que é esse fluxo da energia, mais do que só montanhas, mais do que só um órgão, um planeta, um asteroide, um corpo morfológico. Esses seres nos mostram e tentam nos ensinar que eles possuem vida. Então são seres vivos. Quando nós estamos falando de uma cordilheira, dos Andes, do Himalaia, não estamos falando apenas de um ente mineral. Nós estamos falando de uma proporcionalidade vital que anima, que está ali, que vivifica, que é regida e se permite ser regida por uma orquestra sideral um pouco maior. E é dentro dessa orquestração que esse movimento das malhas cristalinas se efetivam também. Que esse movimento de uma alteração de uma grade magnética para estruturas um pouco mais refinadas, nos dando as condições necessárias e plenas de termos ou de voltarmos a fazer uso com mais consciência de tudo isto que nos envolve. Então, quando a gente está pensando e está falando de malhas cristalinas, estamos falando dessas múltiplas realidades que as pessoas chamam de 2D, 3D, 4D, 5D, 20D, 350 mil Ds. Não vou me importar com nenhuma delas. Mas vou me importar com a necessidade de irmos vendo em 3 movimentos. O morfológico social. 2, esse pessoal. E 3, esse micro invisível ortomolecular hexagonal que vai criando diversos e múltiplos padrões, formando e configurando diversas teias, diversas redes, diversas interrelações que sustentam a nossa compreensão de realidade. Eu disse 3, como se elas estivessem desmembradas, mas elas criam novos pares, novas paridades, formando essa estrutura hexagonal na qual a gente está tentando passar. De um modo geral, Himalaia, Andes formam essas estruturas dualistas, maniqueístas, nos dando essa perspectiva quadridimensional na qual a gente habita, né? E cada um de nós dentro da sua própria caixa, vendo o mundo, a realidade, por nossas visadas, por nossas viseiras. E aí vão aparecendo novos elementos, novos ingredientes que vão abrindo para novas perspectivas. Estou usando aqui a tridimensional, que na verdade forma esse sexteto, que é muito da estrutura molecular que nós vamos tentar nos ater nesses primeiros momentos. Chegar em estruturas octaédricas e derivações disso são campos que muitos de nós que por aqui passeiam já estão tendo, já estão desenvolvendo em plenitude, mas que ainda não é a construção mais efetiva que se realiza e que se encontra.
Então nós vamos ficar nessa matriz hexagonal que nos cabe bem e nos fomenta e nos possibilita. Esse é um assunto muito caro a muitos de nós. Então, não estou aqui sozinho e à medida que essa fluidez vai se tornando mais fácil, eles também se apropriam dela para fazer montagens, reestruturações, reequilíbrios, que é tido por vós como sendo impossíveis e até mesmo mágicas, mas que para nós é altamente tecnológica. São espectrações milimetricamente organizadas, tipificadas, estruturadas, que se apresentam e que se fazem num viés por demais vou utilizar o conceito científico. Mais uma ciência aqui que queremos dialogar, que não é apenas a ciência do resultado, é a ciência também do sentido. É a ciência que compreende os seus efeitos. É a ciência que pesquisa e investiga os porquês. É uma ciência, então, altamente filosófica. E quando a gente traz essas matizes de uma ciência filosófica, que estamos querendo ensejar é uma perspectiva de um entendimento da realidade mais espraiado, um entendimento de realidade mais amplo e não tão pouco limitado dentro de configurações estranguladoras, limitadoras, opressivas, a maioria dos seres. Quando a gente fala desta mudança dos espectros de intensidade de um polo para o outro, de uma movimentação para outra, as matrizes que temos para lhes ofertar é esta. Um masculino que se repensa para que um feminino alcance a sua expressividade. Tenha os caminhos abertos e libertos para permitir que os seus seres floresçam, para permitir que os diferentes e as diversidades não sejam abortadas pelas botas da opressão, pelas fardas dos transtornados. Esta percepção muito perversa do que se é homem, do que é ser homem e desta macheza. Isso daí violentou diversos espaços, diversos mundos, diversos lugares, diversas populações, diversas civilizações. Isso aí tentou empurrar e empurrou diversos ao desfiladeiro, ao abismo. E é preciso e fundamental que todos, enquanto humanidade, e cada um enquanto polaridades positivas, negativas, masculinas, femininas em si mesmos e em si mesmas, compreendam estas movimentações. E são estas movimentações que a gente tem visto há um bom tempo, sistematicamente acontecendo na América Latina. Nós poderíamos passar e pensar já desde das mães argentinas batendo panela nas praças, desde em todas estas ditaduras opressivas, opressoras, que a finalidade na perspectiva morfológica, espiritual do planeta
sempre foi impossibilitar que o novo venha, dificultar o nascimento dos diferentes, impedir e impossibilitar que uma nova releitura e um novo entendimento de coletivo fosse construído, porque é isto que nós estamos dizendo, uma construção do coletivo. Vocês percebem e pensam os minerais, os vegetais, mas vamos focar mais nos minerais como individualidade. E quando nós estamos falando de Mara, nós estamos falando, obviamente, de drusas. Nós estamos falando dessa contraparte aqui que não está à vista, não está dada, mas que conecta este cristal a milhares de outros, independente de temporalidade e de espacialidade. E é esta tecnologia que possibilita eu estar aqui agora dizendo, e você vê isso só daqui a 3 semanas, 4 semanas, 20 semanas ou 15 anos. É a mesma tecnologia. É uma tecnologia tempo-espacial. Os componentes que possibilitam a fruição, a intercomunicação e a telecomunicação destes dados, elas são estruturalmente do mesma sílica que aqui se compõe. É o mesmo quartzo. E a criação dessas redes mais perceptíveis no que denominam internet é a configuração desses mundos minerais, é a configuração desses mundos vegetais, é a comunicação destes seres que aí se encontram, que vocês têm denominado de seres cristais, funcionam em conjunto. Funcionam em coletividade. O que afeta um afeta o outro. A mudança em um afeta a todos. E são essas predisposições que nós estamos aqui a dizer, a trazer, a buscar e aclarar. Elas são importantes. Então, os companheiros, as companheiras chilenas que votaram por uma nova constituinte, as mulheres que têm movimentado e sentido essas alterações muito diferentes no seu ser, um incômodo, um desconforto, um não lugar, uma necessidade de se expressar, e as vias dessa expressividade é cada uma sentir-se no coração. E os homens mais sensíveis, que também estão sentindo um desconforto, um desconexo, um não lugar, também têm que buscar no seu próprio coração e no seu próprio tesão as redescobertas. Sintonizar com novas estruturas que não estavam dadas. Dentro da sua caixa, não será mais possível encontrá-las, é necessário dar um passo adiante. E esse passo adiante é o passo em direção ao abraço do outro, ao abraço com o outro. É uma irmandade que se cria. E a gente não pode pensar em uma irmandade na qual um grupo seleto que se reproduz mantendo uma casta para que não perca a cada nascimento toda a riqueza acumulada sobre o sofrimento dos demais. Nós estamos falando de seres que são capazes de uma opressão tão vital que quando um de vós desperta, um de vós e um de nós, somos juntos, somos um, eles se perdem. Eles ficam sem lugar. Estes seres foram expurgados, direcionados para outros orbes. Mas as estruturas que eles deixaram aí se encontram.
As veias abertas da América Latina aí se encontram. E o que esperávamos? Contamos isso quase que sempre. O que esperávamos era que, destituídos estes seres do seu próprio lugar, haveria e reinaria harmonia. Muito pelo contrário, o que ocorreu foi uma fagocitose. Aqueles seres que eram oprimidos por eles vieram brigar para ter esse chicote em mãos. Então, o que estamos vendo neste momento no mundo, com essa ideia terrível neoliberal, que é terrível o neoliberalismo porque ela é a fonte alimentadora e mantenedora destes seres perversos. Eles vivem da opressão dos muitos. Eles vivem dessa ideia da individualidade fagocitótica, que se autoconsome, que se autodegenera, cancerígena, uma individualidade ruidosa, prejudicial. Eles se alimentam disto, mas eles não estão aqui, então é aí que nós voltamos a vocês. Cada um de vocês que estão encarnados e por vezes até desencarnados nesse mesmo planeta. Cada um de nós. Que força que vocês estão alimentando? Que força é esta que cada um de vocês, com velas na mão, ou arcoches na mão, com balas de fuzil, que forças é essas com bíblias debaixo do braço ou quaisquer outros livros sagrados? Que forças são essas que vocês estão alimentando? E isso é importante ter. É importante ter clareza de que não se pode servir a dois senhores. E não estamos aqui de modo algum abominando o dinheiro, abominando as conquistas individuais, as necessidades do que vocês até denominam propriedade. Não estamos falando de absoluto nada disso. O que nós estamos querendo dizer é: não se pode aceitar com naturalidade que um grupo seleto de indivíduos, 1%, detenha mais de 60% da renda mundial de todos os outros. É dessas estruturas que nós estamos dizendo. É dessas perversidades que nós estamos falando. E essas perversidades não podem ser combatidas apenas com sopão. Sopão é bom, mas não é só disso, e não é só isso que podemos e devemos fazer. Não adianta ficarmos fazendo sopão, não adianta levarmos a palavra do Mestre Jesus. Fui padre, me apresento como padre. Não adianta levarmos tudo isto e não levarmos a transcendência de Cristo em nós. O Cristo revolucionário. E revolucionário não porque subverte a ordem. Revolucionário porque abraça a prostituta. Revolucionário porque ama o diferente. Revolucionário porque acolhe o não igual. Revolucionário porque não acredita que o seu pênis é a referência total do universo. Revolucionário porque abre as portas para que o gentio sente. Abre as portas para que o cobrador de impostos faça parte. É aberto a todos. A todos. A todos. Revolucionário. Então, quando a gente está aqui
falando de Maria Cristalina, nós não poderíamos nos furtar a dizer, a trazer este momento muito especial, porque muitos de nós estivemos no movimento Inca, estivemos lá junto àquele povo, estivemos, como o mestre Solano, junto ao povo azteca, o povo mexicano, que é muito caro a minha alma, e o pueblo mexicano, tu debes estar hablando, mas México não é América Latina, não. Pela geograficação que fizeste do mundo, não. Mas pela corriente de fuerza que pasa y subjuga toda esta estruturación, tu verás que el planeta tem uma outra geografia e tem uma outra cartografia muito diversa, muito diversa. E o México de mi coração, que tem tributos muito caros, ainda esta gana de coisas, a todo este regime de sangue. Eu estou pensando muito em o narcotráfico, que é uma das forças desta opressão que sobrevive, que subjuga e que mantém o pueblo enganecido. E isto é ainda aspecto e espectros daqueles rituais de sangue que foram praticados e que depois foi levado para a Europa e que matou diversos seres. É destas forças opressivas que estamos a falar. Elas existem. E elas se alimentam do que há de mais medroso em cada um de nós, que é o poder e a posse do próprio corpo. Dominam a cada um de vós não pela alma, mas sim pelo corpo. Acreditam vocês que tu corpo é a fonte vital de tu ser, e nós estamos a falar e a dizer não. Como tu vistes estocar e dizer que apenas uma pedra e não sente a vida a pulsar, deveria sentir também tu corpo e dizer não, também não há vida cá. É necessário combater muito do materialismo, mas é necessário também impedir que se caia nesta coisa melífera do transcendentalismo. Nossa espiritualidade é corpo e alma, é pão e sangue, sim? É esta cristandade que habita cada ser, e é isto que um grupo sabe e outros não. E é por isto que este grupo domina e outros não. E é por isto que estamos acá, vida após vida, e retomando, recobrando a necessidade de compartilhar o pão. Precisamos compartilhar o pão. Precisamos acolher nossas companheiras. Precisamos auxiliá-las no que elas estão a trazer de diferente deste útero úbere que estás por ali. Precisamos fazer a revolução amorosa, que é amar a tua esposa, amar a tua companheira. Sustentar o grito dela, de remido del dor, de remido del prazer, mas estar irmandada com tuas mulheres, com tuas hijas, com tuas chicas, com tuas companheiras. É necessário que cada um de vós, na grandeza deste masculino que nos habita, ajeite e acolhe o feminino
que nos abraça, o feminino que nos envolve, e não o feminino só de la madre, mas também de las putas. Precisamos amar as putas, porque esta é a revolução. O morro pensou que viríamos acá ficar mostrando estrutura hexagonais de los cristais. Não queremos falar sobre nada disto, queremos falar sobre a necessidade pungente de sermos melhores. Queremos falar sobre a necessidade urgente de abraçarmos nossas mulheres e juntos, masculino e feminino, integrarmos o corpo, permitirmos que Grande Gaia traga sua nova flora, sua nova fauna, sua nova. Permitir que Pachamama tu ventre mais sagrado floresça e deixe parir toda esta dadivosidade que é de todos, não só de uns, é de todos. E é este o segredo de los povos indígenas, é este o segredo de los povos ancestrales, é este a briga pela terra, não a terra basáltica, calcárica, mas a terra no seu sentido de la vida, da possibilidade da vida florescer, da certeza que do florescimento da vida todos se saciam. A sombra da árvore é para todos, o fruto das árvores são para todos. É isto que precisávamos falar por estarmos a ver este movimento muito lindo. Perdidos, conflitantes, mas um grito. Perdidos e conflitantes porque estas forças não se abandonam nunca, ela está incrustada em cada um de vocês e cada um de nós, menos em nós, porque compreendemos melhor estes mecanismos e optamos pela força do amor. Uma opção. Há outras possibilidades, mas optamos pela força do amor. E a força do amor é a compreensão de que tudo é vida. A piedra, a semente, os hijos, os outros, e que nenhuma vida é mais importante que a outra. O que tornar-te humano não te faz mais especial do que os mundos cristalinos. E se tu vês importância solamente em uma safira e não num torrão de sal, não compreendeste a pungência da vida. Não podes saborear, temperar a vida e a comida com esmeralda ou com safira. E esta é a grandiosidade del sal. Um exemplo muito simples poderia ser o grão de areia. A importância é idêntica entre todos nós. Do anjo
ao verme. E é enquanto humanos que podemos perceber e clarificar muitos destes alcances. E é isto que as grades e as malhas cristalinas tendem a trazer para todo o planeta. E é isto que estamos a falar hoje. E vamos falar, na medida do possível, constantemente, neste dia que construímos juntos, coletivamente, o homem conosco, para falarmos. Não será no formato talvez que ele disse que seria, mas vamos construirmos juntos, conversarmos, dialogarmos, deixarmos aflorar em nós o feminino que precisa de passagem, é o prazer que precisa despontar e desvelar. Fiquem todos com Deus. E viva a revolução. Sempre. Sempre precisamos de uma revolução. É assim no México. Se está muito parado, precisamos de uma revolução. É importante. A revolução é o processo de criação da terra. É o processo de transformação. É o processo de trazer a vida para o próprio movimento da vida, impedindo que a vida continue a ser o mesmo que fora antes. A revolução, a transformação. Estão em processo revolucionário, sim. Não percebem, querem colocar casinhas estruturadas, querem defender a propriedade do teu próprio corpo, querem o mundo que tuvieron já não existe mais. Alguns estão enquadrados, petrificados dentro de uma estrutura. Não perceberão nenhuma das mudanças e atacarão a tudo que existe. E o que estamos a trazer a cada um de vocês. Permita sair de dentro destas estruturas encasteladas que encontraram-se e que foram colocados. Permitam-se sentir a liberdade de ser quem se é. Permitam-se dialogar com os seres, sem medo. Dialogue com os seres. E há seres com tanto medo, mas muito medo, que estão retomando as antiguidades mais casuísticas, mais doídas, mais dolorosas, mais opressivas. É necessário muita luz. Mas muita luz. E esta luz não está lá. Esta luz está aí em vocês. Vós sois o sal da terra, sim? Não esperem por nós não podemos fazer absolutamente nada do que já não estamos a fazer. A diferença é vocês que faz na tua vida, em contato com o outro irmão, em irmandade uns com os outros, apoiando especificamente todas as transformações do feminino. Perdidas algumas, descontentas umas e outras, mas desconstruindo todo este encastelamento para que possam respirar livremente e livremente, sim. Queremos agradecer a paciência de vocês e ficar ouvindo, se é que ouviram, se é que ouvirão, mas estamos a dizer porque é importante para nós é hablar. O importante do semeador é semear. O importante de cada um de nós é ser o que se é, e somos assim. Que Jesus vos abençoe.
que Pachamama vos acolha e que vós encontre guarita em vosso ser para permitir que a energia de Pachamama exploda cada um de vocês de dentro para fora. Porque esta era a força crística que as religiões nunca compreenderam. E é isto que eles viram conosco, os astecas, e nunca souberam como. Podíamos compreender o sacrifício, o sacro ofício, a amorosidade de Jesus. Como que sem conhecer Cristo, ou sem conhecer Jesus, conhecíamos a Cristo, muito mais do que todos eles, com tuas Bíblias debaixo de las madres e debaixo de las mãos, oprimindo las madres. Agora eu me vou. Foi. As terças-feiras eram assim. Eu abria e recebia as mensagens e depois as distribuía. Eu interrompi por um certo tempo, né? Estava impedindo mais a passagem, porque a gente estava fazendo a leitura do livro, mas voltou, vamos dizer, ao formato anterior, que é esse mesmo de só esteja aí a terça-feira às 18 horas. E ao assunto vem, o tema aparece. Pelo jeito, voltou a ser isso. Beijo em todos. Que a gente consiga permitir cada vez mais ser e aceitar esse ser do outro também. E aqui eu estou falando, obviamente, como eles já repetiram, né? O feminino, as mulheres, os gays, os loucos, os desajustados. A gente reproduz muito a opressão. Não só a econômica, que é a mais ruidosa de todas, está assustador. Belzonte, as nossas ruas aqui da capital, o centro da capital, a população infantil junto aos pais vendendo bala, uma série de barracas para todo canto, e a situação, antes de melhorar, ainda tende, infelizmente, ao que parece, piorar. E nós podemos dar a nossa contribuição, que é a contribuição mesmo da solidariedade. Hoje eu estava aqui no centro e 3 pessoas com essa abordagem. Posso falar um pouquinho com você? Eu só ouvi uma. Talvez o ouvir já auxilie. Nós vamos precisar de quem está melhor amparado, estruturado, e creio que é para vocês que esse vídeo tende a chegar primeiro, a escutar mais, minimamente escutar mais e criar redes de apoio. Nós vamos precisar do coletivo. É o movimento do coletivo que vai nos auxiliar. Todos, especialmente os mais sensíveis, que são muitos e que estão engasgados, sufocados, desesperados. Bem, agora eu vou mesmo. Tudo de bom para todos. Semana que vem estamos de volta.